uma estatística assustadora. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos, 3 décadas e meia. O Conexão quer saber por que isso acontece, se por preconceito, por discriminação sofridos por essas pessoas, ou se existem ainda outras razões para que transexuais tenham metade da expectativa de vida dos demais brasileiros. Aqui no estúdio, então, nós temos 2 professoras. A Adriana Salles, que é da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e a também professora Dani Balbi, que é doutoranda em literatura comparada, dá aulas de literatura em escolas públicas, e daqui a pouco a gente vai falar também com o psicólogo Pedro Samarco, que escreveu o livro Travestis Envelhecem? Bom, inicialmente, obrigada pela presença de vocês aqui. A gente ficou muito impressionado com essa estatística, 35 anos é assim, é uma agressão, é uma condenação, você viver 35 anos, assim. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que dá suporte a essa estatística. Adriana, vou começar por você. Bem, obrigada por essa oportunidade dessa conversa. Ressalto que já superei essa estatística, já sou para a minha população ou para a população pela qual eu milito, já superei 4 décadas de vida e realmente tem sido uma pauta que vem atravessando o nosso cotidiano porque o histórico brasileiro tem demonstrado que essas pessoas não conseguem ultrapassar essa faixa etária diante a todas as violências, aos não acessos a questões básicas de vida, simplesmente por se apresentarem socialmente e politicamente como uma pessoa que não foi capturada pelos binarismos. Então, falar numa população trans... O que é capturada pelos binarismos? São pessoas que não se contemplam em apenas ser homem e mulher linkados a uma genitália, a uma biologia. Então, essa estrutura biologizante universal, que sempre, principalmente pensando no Brasil, ela é heteronormativa, ela é falocêntrica, ela é machista, ela é misógina, não contempla essa população que depois que conseguiu se articular politicamente enquanto movimento organizado, tem inclusive assumido a pauta feminista, mesmo entre os homens trans. Agora, esse é um problema, Dani? Você também já superou ou não? Você está com que idade? Eu tenho 28. 28 anos. Professora da rede pública, Isso. Que tipo de enfrentamento você tem com os seus alunos, e que questionamentos eles fazem também, principalmente no que se refere à longevidade, das pessoas trans? Eu vinha conversando agora há pouco, Adriana, sobre como a gente tem percebido que a militância tem transformado a recepção e a nova geração tem respondido de forma positiva, ainda que paulatinamente, com muitos problemas, à militância. E eu, logo que entrei, quando comecei o processo de transição, eu me licenciei da escola, Eu já tinha 2 anos de magistério, necessitei passar pela hormonioterapia e me licenciei. Quando eu estava terminando a hormonioterapia, quando eu já estava plenamente, que já estava com a questão documental encaminhada, eu voltei para a sala de aula 2 anos depois. Por opção? Por opção, para precisar voltar, porque eu não queria sair do mercado de trabalho formal, eu consegui acessar por uma série de fatores que não são comuns, consegui acessar o ensino formal, consegui acessar a pós-graduação, como não é a realidade da maioria da população trans no Brasil, e pude me licenciar durante a transição, que também foi uma transição tardia. Quando eu voltei para a rede de ensino, eu me deparei com essa juventude que tinha um discurso bastante acolhedor, muito mais do que daquilo que eu estava esperando, daquilo que eu esperava. E foi curioso que os meus alunos, inclusive, ano passado... O que você está falando, desculpa, Dani, mas é para a gente acompanhar mesmo, é que não houve um estranhamento, é isso? Não houve, eu esperava um estranhamento, houve, obviamente, no percurso da trajetória docente, houve problemas pontuais, mas muito mais relacionados ao ambiente da sala dos professores, ao ambiente institucional, do que vindo dessa geração. Os alunos, eles têm uma cabeça mais tranquila, eles conseguem aceitar melhor, principalmente porque vocês devem ser professoras muito dedicadas também, aquelas pessoas apaixonadas pelo que fazem, porque vocês passaram lutando a vida toda para chegar onde chegaram. E é isso que eu queria saber, Adriana, vocês são pontos fora da curva no aspecto de formação, vocês são
doutorandas, ou seja, já passaram pelo mestrado, pela graduação, terminaram o ensino médio, né? Fizeram uma trajetória diferente da maioria. Eu acho que tem um diferencial. Nós somos ativistas, militamos pela pauta, mas não representamos a pauta no sentido de que a maioria da minha população, ela tem uma vida totalmente marcada por outros elementos que não a escola. E eu acredito, nós, resultados de escola pública, né, em toda a minha trajetória, desde da formação inicial acadêmica, especialização, mestrado, agora o doutorado, em instituição pública, nos dá elementos para que a gente reforce que uma outra bandeira nossa, além de sobreviver a esses 35 anos, que a nossa população não consegue ultrapassar, e sobreviver com condições básicas, é que a escola é um locus que dá acesso para essa possibilidade. Mesmo que essa geração, que não é a geração da Dani, mas é a minha geração, onde a gente se depara com pessoas extremamente preconceituosas, transfóbicas, que não reconhecem aquilo que escapa, que transborda do que é ser homem e mulher, nós temos uma outra geração que vem chegando com muito mais flexibilidade. E as próprias pesquisas mostram isso. Então, se eu pegar as últimas pesquisas encomendadas pelo próprio Ministério da Educação, a gente observa que o grande gargalo, né, não na aceitação, porque essa palavra ela não é feliz, mas na convivência com as várias pessoas que transitam pela profissionalidade de ser docente, é entre a própria classe. Então, eu pego a família e a classe dos professores que têm posturas extremamente canônicas, fundamentalistas, que se pautam numa religiosidade que exclui, não agrega. Às vezes conservadoras até, né, Adriana? Às vezes não totalmente conservadoras. E é a moçada na qual a gente dialoga no cotidiano, na escola, no espaço da escola, é que realmente consegue estabelecer um diálogo legal com a gente. Que está naturalizando esse olhar, né? Eu acho que isso que é bacana. São mais pessoas. Eu passei pela transição, pela cirurgia de redesignação sexual há 1 ano, graças a uma campanha financeira conduzida pelos meus alunos. Isso, para mim, foi um grande aprendizado. Eu acho que é o maior aprendizado de vida. Eu digo que a maior experiência não foi passar somente pela cirurgia, que era importante para mim, mas ter o dedo dos meus alunos, quer dizer, nesse processo de entendimento da existência da transexualidade. Bacana. A ideia de uma vaquinha, um crowdfunding entre os alunos para poder... Gente, isso é sensacional. Essa experiência deve ter sido transformadora também para você. Foi pedagógica para minha família, foi pedagógica para os meus colegas de convivência, meus colegas docentes, para mim, sobretudo. Então, entender como é que a nossa militância... Porque é um retorno afetivo também, né, Dani, dos seus alunos. No momento em que eles te dão esse suporte, né, ainda que financeiro, eles estão te mostrando outros valores, né, outras coisas. Eu quero, rapidinho, vou interromper aqui, porque a gente, então, vai mostrar a história de 2 pessoas trans, uma idosa e uma jovem, que vivem lá na capital mineira. E a reportagem é da equipe da PUC Minas, que é da rede de TVs universitárias parceiras do Futura, né? E, inclusive, eles que deram essa sugestão de pauta aqui para o Conexão. Olha só. Olha, hoje, sinceramente, eu me sinto muito mais feliz do que há uns anos atrás. É importante a gente estar aberto a conhecer e aceitar um pouco mais as experiências da vida. Chegar aos 62 anos é muito bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque é bom porque eu estou viva, estou podendo auxiliar algumas meninas, e ruim porque eu vejo que da mesma maneira que era quando eu era novinha, a violência, hoje parece que a violência ficou bem mais forte. Longevidade, eu acho que é viver bem, conquistar tudo que eu quero. Anique e Luca, 2 pessoas que não se conhecem, mas compartilham de uma mesma realidade. Eles foram designados com um gênero, mas se identificam com outro. Anique é travesti, natural do Rio de Janeiro, adotou Minas Gerais como a sua casa há mais de 30 anos. Hoje, ela é referência na luta pelos direitos da população LGBT no Brasil. Esse ano foi o ano mais bárbaro para a comunidade, né, de travestis transexuais. Então a gente tem que começar a fazer política para que essas violências não aconteçam, não resolver depois que já aconteceu. A expectativa de vida de pessoas trans não passa dos 35 anos de idade, segundo a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis do Brasil, a ANTRA.
Em média, a expectativa de vida de toda a população brasileira é de 74,6 anos, de acordo com a IBGE. Dados alarmantes indicam que 40% de todos os assassinatos de pessoas trans no mundo são registrados em solo brasileiro, o que correspondeu em 2016 a uma morte a cada 3 dias. O cineasta Luca tem menos da metade da idade de Anique. Aos 26 anos, ele vê que muito ainda precisa ser conquistado. Fazendo um recorte muito grande, eu sou um homem trans completamente privilegiado, porque eu sou branco, né, tenho da classe média, tenho acesso à educação, a emprego, trabalho, né, acabei de me formar. Então, com certeza eu tenho muito mais chance do que outras pessoas. A gente tem que sempre prever coisas boas para o futuro. Eu quero viver até os 150, 200 anos, até onde der para ir. Contanto que eu esteja lúcida, com saúde e não dependa de ninguém. Não depender de ninguém, o que todo mundo quer, né? E que realmente a Anique viva até 200 anos, a gente também quer isso para ela, né? Agora, a gente estava falando muito aqui da questão da formação, né? E da má formação das pessoas trans, mas elas levantaram outras duas questões. Uma questão que eu acho de fundamental importância, que é a violência, né? Contra essas pessoas. E isso impacta diretamente na expectativa de vida, né, Adriana? Vale ressaltar que a Anique, ela não é só uma travesti idosa, ela é uma travesti idosa que faz a diferença, porque ela milita, ela recebe as pessoas na casa dela, as pessoas trans que migram pela cidade e realmente faz uma atuação política no Estado muito importante. Então, acho que vale a pena ressaltar o trabalho da nossa companheira lá de Minas. E é muito contraditório um país como o Brasil, que tem uma extensão continental, mas que no planeta Terra é o país que mais acessa sites com temas eróticos de travestis e transexuais. É o país do planeta e é o país no mundo que mais mata pessoas travestis e transexuais. No ano só de 2017, mais de 118 assassinatos, todos com requintes de crueldade. Então a gente tem dialogado no sentido de o mesmo cara ou a mesma cara que me deseja na virtualidade, que acessa esses sites no planeta, está aqui no nosso território e a gente, na vida real, nos assassina com requintes de crueldade. E eu acho que essa contradição aponta para algo que conflui. Porque é o seguinte, a própria exposição da pornografia, da forma como ela é veiculada, é também, e aí fazendo, por conta da necessidade do recorte, né, de gênero, a pornografia ela é construída como violência também. Né? Então, se naturaliza, de certa forma, o processo de buscar a pessoa que está em exposição de pornografia também é a pessoa que está vulnerável e que está disponível na cabeça do sujeito que acessa para ser assassinada, porque o corpo dela não é mais um corpo de ser humano, é um objeto, deixa de ser um corpo para ser um objeto que ele usa. Tanto pela pornografia, que também despersonifica o ser que está ali, né, por conta da nossa construção da cultura da pornografia, da cultura do estupro, da violência, e isso acaba reforçando, né, no caso de pessoas transexuais e no caso de outras mulheres também, a ideia de que aquelas pessoas podem ser descartadas por via do assassinato. Exatamente. Bom, enquanto as estatísticas oficiais, né, não têm dado conta de levantar todas as informações sobre a população trans no Brasil, esse trabalho, além dos movimentos sociais, né, super importante aqui, como o que a Adriana faz, ele tem sido feito também por profissionais da saúde. Então, o psicólogo e sexólogo Pedro Samarco, ele escreveu o livro Travestis Envelhecem? E foi justamente para conhecer como é que se dá esse envelhecimento, né, das travestis, das transexuais. Pedro, você já nos ouve bem? Sim. Sim. Obrigada. Pedro, a sua obra, né, a sua publicação, a Adriana estava destacando aqui, que é única no Brasil, né? Que você tem artigos, você tem estudos, mas como livro a gente não tem nenhum. E aí eu queria saber o que você encontrou na fase de pesquisa do seu livro que te surpreendeu. Então, olá a todos e todas. Eu encontrei uma luta muito grande, uma resistência muito grande e uma garra para sobreviver, porque conforme as meninas aí estão falando,
viver como trans e travesti no Brasil é muito difícil, porque não tem direitos amparados, existe o bullying na família, na escola, não existe inserção no mercado de trabalho, é muito difícil, é bastante difícil. Então, quem chega na velhice, por exemplo, são consideradas sobreviventes, verdadeiras sobreviventes. Chegar na velhice, na sua opinião, Pedro, então, é uma questão de sorte entre as trans? Não sei se eu diria sorte, mas eu acho que de postura também, né? De conseguir fazer um pé de meia, conseguir se garantir, porque muitas acabam tendo que viver da prostituição, né? Porque não tem acesso à escola, são discriminadas e elas precisam ter um pé de meia na velhice, investir em algum negócio próprio, militar, né, conforme foi dito aí, muitas que são já são idosas, elas militam pela causa. Isso também dá uma condição de sobrevivência maior para elas. E são questões, por exemplo, você estava falando que a NIC, né, ela recebe algumas pessoas. Adriana, qual que é o contexto? É uma ideia de uma casa de apoio, uma casa de transição? Sim, é uma casa de transição onde, porque a nossa população, como eu já disse, né, não está representada aqui, por exemplo, nesse bate-papo, né? A nossa população, neste momento, a grande maioria está dormindo, está repousando, porque vai para o trabalho à noite, que é nas ruas, né? Porque como a gente não tem trabalho formal, não tem acesso à escola, a grande população trans brasileira, de homens e mulheres e de travestis, está nas esquinas. E aí, em todas as cidades, a gente tem feito um trabalho, a ANTRA, nesses 23 anos, né, de instituição, onde a gente tem buscado essas pessoas que têm um pouco mais de maturidade, que têm um pouco mais de know-how, inclusive com essa população, que é uma população muito específica, né, que transita de cidade para cidade, em estabelecer essas residências, né, para que essas pessoas se sintam acolhidas, porque são pessoas que foram expulsas de casa, são pessoas que se tornam andarilhas, se tornam moradoras em situação de rua, vivem em extrema precariedade. Então, a gente tem como na NIC, né, que é um grande referencial para nós, e tantas outras, Pamela Volpe, de Berlândia, que agora atua como vereadora no município, também tem uma casa. Então, em toda a cidade, a gente vai encontrando friendlies, pessoas parceiras, como o pesquisador, né, do material de Travestis Envelhecem, são pessoas que pode até não viver a travestilidade como pesquisador, como psicólogo, mas que tem um comprometimento social e político com uma sociedade na qual acredita, então se articula como a NIC se articulou para utilizar da sua própria residência, das suas próprias coisas, para receber essas pessoas e dar uma condição mínima para que essa pessoa tenha para onde voltar, onde comer, onde dormir, onde tomar um banho. Então, é um ativismo que para nós é muito importante, do mesmo modo que algumas pesquisadores têm apresentado muita dedicação para com essa população. A gente tem observado no universo da pesquisa que a universidade, a academia parou de falar sobre essas pessoas e de modo muito ruim, como falavam, né, de modo patologizante, identitário, fixo. Começou a falar para essas pessoas, foi quando a gente se articulou e a gente começou a falar não. Vamos parar por aqui, porque a gente também tem voz, a gente também tem opinião e quem vive a travestilidade, a transexualidade somos nós. Então, ou vocês falam com a gente ou a gente não fala mais sobre. E a gente, inclusive, começou a produzir. Está aqui uma doutoranda lá na literatura, eu lá na psicologia, como a gente tem a Luma lá no norte na educação. Nós temos a Mara, a Moira em Campinas. Então, a gente tem na política, mostrado né, para a nossa população, na política, né, que a escola pode ser um grande viés, que para a gente obter essa moeda de troca que é o conhecimento, é muito importante. Então, pesquisas como do professor daqui do Rio, né, são muito importantes para nós, porque dialogam com a gente, não falam de um lugar, de um status que é um Olimpo, né, como tenta se reconhecer a Academia de Produção da Ciência. Não, é uma produção de ciência comprometida com a sociedade, né, com uma sociedade real na qual a gente faz parte. Não tem como, a sociedade não tem como nos ignorar, fazemos parte. Aí eu preciso de política pública que dê conta da gente. E no Brasil é inexistente qualquer política pública para a população trans, não existe. Pedro, você tem visto isso? Faltam políticas públicas voltadas para os trans? Falta bastante política pública. Em São Paulo, no Rio, acredito que tenha também, existe um ou outro ambulatório especializado em travestis e transexuais, no acompanhamento de hormonização,
todo o processo de transição do corpo, atendimento psicológico e tal, mas ainda é muito pontual, considerando que o nosso país é muito grande, né? Pedro, para a gente, e eu também quero lançar aqui para as meninas no estúdio, né? Para a gente estar nos nossos minutos finais já, passou muito rápido, né? Mas a gente pensar em desafios e caminhos, né? O que a gente está vendo aí no horizonte? A ideia de militância e ativismo me parece, né, ser importante. Vocês estão falando aqui de pegar uma bandeira, né, e sair correndo por aí, mostrar e pautar a imprensa, pautar as políticas públicas, né? Criar essas demandas. A profissionalização, talvez, da prostituição, isso é uma questão, Adriana? Na verdade, já é reconhecido pelo CBO, Código Brasileiro, né, de Ocupações, como uma profissão. Diga-se de passagem, a primeira que acessou o direito foi uma mato-grossense, né, uma companheira nossa, presidente de uma instituição de travestis lá no Mato Grosso. Porém, não é só isso, né? Eu só reconhecer uma profissionalidade e eu não dou condição nenhuma, porque não tem nenhuma formalidade e diante a todos esses assassinatos da nossa população, realmente não pode ser a nossa bandeira. Né? Nós queremos que quem esteja na rua, quem esteja acessando o mercado do sexo, que acesse por uma opção e não pela única condição de vida. Então, nós queremos mais professoras, mais médicas, mais psicólogas. E aí o grande caminho é uma conjuntura política que sai desse fascismo atual, que sai desse cenário vergonhoso. Mas isso passa por onde? Reserva de vagas no mercado, por exemplo? São várias. A gente tem deixa eu ouvir a pensado, opinião da Dani também. Eu concordo plenamente. A situação hoje de acesso ao mercado do sexo é uma situação compulsória. E acho que a gente precisa discutir políticas pontuais dentro dos fóruns de associação de transexuais e travestis que encaminhem, sim, né, uma reserva de vagas no mercado de trabalho, também no próprio, políticas de assistência estudantil, tanto para que nós consigamos concluir o ensino médio, o ensino básico e na universidade também, caso a gente avalie que seja necessário. Uma série de instrumentos que garantam a essa população a continuidade, né, dos seus estudos, da sua profissionalização e, além disso, o acesso ao mercado de trabalho formal, né, a todo o mercado de trabalho, né, não restrito apenas a um ou outro segmento. Que obstáculo você vê hoje, Adriana, em relação à entrada, à inclusão no mercado de trabalho das trans? A mesma pauta que a gente começou há 23 anos atrás. Nós não temos o direito ao nome social, nós não temos direito ao acesso ao banheiro. Então, nós temos várias portarias que a gente tem chamado, tem coadunado com a pesquisadora Berenice Bento do Nordeste. Nós temos gambiarras políticas, mas política legalizada brasileira não temos. Séria. Então, nós não temos direito ao nome, ou a gente faz toda uma readequação jurídica do nome, ou eu não tenho direito ao nome social, que já tinha sido regulamentado no Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho. Os setores negam esse direito, do mesmo modo que a gente tem deparado muitas violências no território brasileiro de pessoas que querem acessar um banheiro. Um banheiro que, pelo código Emperra lá... na burocracia, então, e no dia a dia mesmo, na logística. E questões Meninas, básicas. muito obrigada. Queria agradecer ao Pedro, o Samarco, que participou aqui pelo Skype também com a gente, né? Super importante. O Facebook dele é fantástico. Eu fui lá hoje stalkear você para saber tudo que você tem postado e tudo mais. E eu vejo, assim, que você realmente é um apaixonado pela causa e importantíssimo esse seu trabalho, viu, Pedro? Obrigada, até uma próxima. Obrigado pelo convite, obrigado. Meninas, obrigada mais uma vez. Você aí de casa, se quiser rever esse programa, mandar o link para alguém, futuraplay.org, está lá na tela. Até uma próxima.